Opa, aqui quem fala é Nieri. Nesse vídeo eu vou trazer um resumo de Tensei Shitara Slime Data-Ken. É um anime antigo, onde o protagonista reencarnou como um slime. É aquele anime que eu falei nesse vídeo aqui. Eu dei uma ideia de que são parecidos, só que a diferença é que um reencarnou como slime e o outro reencarnou como uma espada. Esse anime tem 2 temporadas, cada temporada tem mais ou menos 22, 24 episódios, mais ou menos isso. Mas enfim, vamos pro que interessa. O anime já começa mostrando várias coisas pegando fogo, uma bomba. Provavelmente é na cidade de alguém, tem uma garota lá, enquanto ela tá clamando pela mãe, um fogo ao redor dessa criança gira ela e meio que ela some. E o anime não diz o que acontece, basicamente fica em aberto isso. Depois corta pra cena de protagonista, conta um pouco da história dele, diz que ele tem uma vida normal, é um universitário, já tem 40 anos, e ele tem 2 pessoas amigas, um amigo e a namorada do amigo dele. Aí o amigo dele foi mostrar a namorada pra ele, tipo, meio que pra, sei lá, se mostrar, enfim, whatever. Enquanto ele tá mostrando, meio que um cara ladrão tenta atacar o amigo do protagonista. Acho que, não sei, eu não entendi pra quê, mas tipo... Só que o protagonista, como é gente boa, pula na frente e toma a facada por ele. E o cara vai, dá a facada e vai-se embora. O protagonista fica sangrando no chão, achando que não vai dar tempo de chegar ao hospital. Só que enquanto ele vai falando, fica aparecendo uma voz na cabeça dele. Tipo, o protagonista fala: quente? Isso é quente? O que é isso? Será que é meu sangue? Aí manda um confirmado. Sucesso adquirido, ganhar resistência ao calor. Enquanto isso, ele vai falando e vai acontecendo coisas. Ele fala: isso dói. Acontece. Sucesso adquirido, resistência a apunhaladas. Além disso, ele também recebe resistência a ataques físicos. Depois ele começa a falar, tipo, isso é meu sangue. Aí manda um anulação de dor e o corpo dele não requer mais sangue, tá ligado? Depois ele fala que tá frio, tá sentindo frio e ele recebe resistência ao calor e ao frio, tá ligado? Além da resistência à flutuação termal. Ele fica se perguntando se vai morrer. Ele começa a falar pro amigo dele, porque o protagonista é um idiota. Começa a falar: amigo, por favor, jogue meu PC fora. Eu não quero que ninguém veja o que tem no meu PC, tá ligado? Imagina o que é que tem. Imagina. Começa com H e termina com I, tá ligado? Imagina. Aí a voz na cabeça dele não entende. Fala, tipo, não entende bem, mas ele recebe resistência à eletricidade, basicamente. Resistência à paralisia, essas coisas assim. Que a voz na cabeça dele não entende muito bem o que ele falou. Depois o protagonista fica na mente dele pensando: caraca, eu vou morrer virgem, hein? Sou um merda, meu irmão. Tenho 40 anos, vou morrer e vou morrer virgem, não é possível. Tá ligado? O cara é um merda, literalmente, da vida. Aí ele pensa, tipo, ah, se eu tivesse uma outra vida, eu ia pra cima, ia ser que nem um predador. Aí aparece: habilidade única adquirida, predador, tá ligado? O cara recebe a habilidade. Aí o cara fica pensando: caraca, morri virgem há 40 anos, tô me sentindo sábio, mano. Sábio são aqueles caras que não ligam pra relacionamento, tá ligado? Aí ele vai e recebe a habilidade extra, sábio. Basicamente o cara foi falando merda, mas foi ganhando coisa, tá ligado? E ele não entende. Depois ele fica filosofando, sentindo a rocha, sentindo o corpo, só que não entendendo nada. Aí depois ele começa a meio que, sei lá, nadar, o corpo dele fica nadando, e ele vai e dissolve uma planta. Aí ele fica percebendo: como assim? Um humano não consegue dissolver uma planta. Normalmente humanos não fazem isso. Será que eu morri mesmo? Será que eu encarnei? Aí ele começa a sentir o corpo dele realmente. Aí ele fala: consegue pular, consegue se esticar. Aí ele percebe que virou um slime. Ou seja, o cara saiu de um humano pra um slime. O cara percebeu que reencarnou como slime. Depois ele começa a perceber que o corpo dele é bem conveniente, já que ele não precisa se alimentar ou dormir, já que ele é um slime. Aí ele fica percebendo que ainda não fez cocô e, tipo, passou um tempinho já. Aí a habilidade na cabeça dele fala: oh, mano, habilidade predador. Aí fala que, tipo, não precisa, sabe? Ele fica se perguntando quem é que tá falando. E a resposta foi, tipo, quem está falando é sua habilidade grande sábio. Ou seja, ele tem meio que um grande sábio na sua cabeça que fala o que ele precisa, sabe? Tipo, o que tá no alcance dele. Aí ele pergunta sobre esse predador. E esse predador é basicamente uma habilidade onde ele ingere objetos ou coisas e analisa no seu corpo. Ele pede pra analisar essa planta que ele comeu agora. E essa planta é rica em magículas. E é um ingrediente pra pomada e cura. O protagonista fica perguntando o que é essas magículas. E é basicamente o chakra ou ki, sabe? Uma energia vital. Algo do tipo. Pra usar magia, precisa dessas magículas. E aí é mostrado que o protagonista, como ingere essas plantas, ele pode criar dentro do seu estômago pomadas ou cura. Ou seja, ele começa a devorar várias plantas e transformar essas plantas em poções e deixar dentro do corpo dele. Pra quê? Pra nada. É porque ele não tinha o que fazer ali naquela caverna. Tipo, a única coisa que ele aprendeu foi isso, então ele começou a fazer. Depois ele encontra um cristal, ele pergunta o que é esse cristal e absorve. Começa a absorver porque, tipo, né, não tem mais o que fazer. Ele vai andando, só que sem querer tropeça e cai dentro d'água. Ele fica se perguntando se vai morrer ou não, porque, né, ele é um slime, ele não tem muito o que fazer. Só que ele percebe que não precisa respirar e nem se sente afogado, só que não sabe o que vai fazer. Aí ele vai e começa a ingerir a água. Aí ele ingere a água e lança pra, tipo, vazar. Aí ele recebe outra habilidade que é a propulsão de água, basicamente. Ele bate a cabeça, só que não sente dor, e aparece que o sábio fala que ele recebeu a habilidade de anulação de dor, ou seja, ele não sente dor, mas ele toma dano, ou seja, ele tomou 10% de dano físico, só que a habilidade dele foi ativada, a auto-regeneração, que ele recebeu enquanto ele tava falando aquelas coisas quando ele tava morrendo, tá ligado? Alguém começa a falar
falar com ele, perguntando: ei, você, quem é você? O protagonista não sabe quem é que tá falando. O protagonista responde, só que na mente dele, porque ele não tem boca, ele fica tipo: como é que eu vou falar se eu não tenho boca, animal? Você é burro, é? O cara, que ninguém sabe quem é, começa a perguntar: quem é que tá me chamando de animal? Você tem coragem, você tem coragem. O protagonista fica com medo, né? E manda tipo: ah, você não sabia que você podia ouvir meu pensamento, como é que eu vou adivinhar? Essa coisa, esse bicho, percebe que o protagonista não consegue ver nada, ele não tem olhos, nem essas coisas do tipo. Então ele vai e dá essa habilidade nisto, basicamente. Uma habilidade de detectar magículas. E com isso, o protagonista ativa e consegue ver tudo agora ao redor. Vendo como o protagonista olha na água. Aí quando ele olha pro bicho, é basicamente um dragão gigante. E esse dragão se apresenta. É o dragão do vendaval Verudura. Basicamente isso. Ele é um dos 4 dragões verdadeiros que existem nesse mundo. Ou seja, é um dragão muito forte. O dragão fica achando estranho que esse slime tem autoconsciência, ou seja, tem uma consciência real. E ele acha que esse é um slime único. Só que o protagonista explica que ele morreu e reencarnou. O cara fala que isso é raro, porque normalmente as pessoas que reencarnam, elas desaparecem, porque ela não aguenta essa transação. E é mostrado que nesse mundo tem os chamados forasteiros, que eles são chamados do mundo do protagonista pra cá. Meio que não são reencarnados, são invocados. Basicamente insecais, sabe? Aí conta a história do dragão, que ele fala que meio que sem querer, ele atacou uma cidade, transformou em cinzas e destruiu, só que ele foi derrotado por um oponente que era realmente forte. Era uma heroína do mundo. E com isso ela aprisionou o dragão, e ele tá aqui até agora, 300 anos passados, e ele tá aqui, porque ele foi aprisionado, sabe? O protagonista realmente fica triste, porque tipo, né, 37 anos da vida dele, que é quase 40. Ele já achou ruim, porque ele não namorava com ninguém. Imagina o dragão que passou 300 anos sozinho. Aí ele vai e propõe uma amizade com o dragão. O dragão fica tipo: o quê? O mero slime? Quer ser amigo meu? O grande dragão? Ah, o protagonista: tá bom, se você não quiser, tudo bem, tudo bem. Só que o dragão fica tipo, parecendo uma tsundere. Idiota, quem é que disse não? Claro que eu quero. Meu Deus, eu tô aqui 300 anos sem fazer nada. Você acha que eu não vou querer um amigo pra conversar? E é basicamente isso. O protagonista vira um amigo de um dragão, o Veldura, dragão do vendaval, um dos 4 maiores dragões do mundo, tá ligado? Só. Simples. Bem, o segundo episódio já começa com eles voltando a conversar. Explica que o dragão não sabe como é que vai sair dali, mas não vai demorar muito, mais que 100 anos, até que a magia dele se esgote. E tipo, quando a magia dele se esgota, ele vai morrer basicamente, tá ligado? E isso é complicado. O protagonista tem uma ideia, ele tenta usar o grande sábio predador pra destruir essa barreira, só que ele não consegue. E ele pergunta pro grande sábio: o que eu posso fazer pra destruir isso? A ideia é canalizando essa parede até o slime ficar forte, e quando ele ficar forte, passar um tempo até finalizar completamente, ele consegue destruir essa coisa com o predador. Só que tipo, aí vai demorar muito tempo pra ele analisar, tá ligado? Só que o protagonista queria procurar outras coisas, olhar a terra enquanto analisava. Aí ele dá a ideia pro dragão: você quer entrar dentro do meu estômago? Ou seja, ele vai usar o predador pra engolir a barreira junto com o dragão e ficar com ela dentro do estômago analisando, enquanto ele vai viajar. O dragão fica encarando assim e começa a rir. E tipo, fala que isso é genial, já que ia ser bom os dois ficar conversando aqui. É melhor ainda o protagonista ficar levando o dragão dentro dele, pro dragão olhar as coisas, tipo, não ficar 300 anos de novo sem fazer nada. Só que antes disso, o dragão dá uma ideia deles darem nomes pra si. Já que o protagonista não tem um nome, o dragão vai dar um nome pra ele e ele vai dar um nome pro dragão. Vai ser Veldora, outra coisa, tá ligado? O protagonista fica pensando: vendaval, dorme. Aí ele pensa em Tempest. Ou seja, o dragão ficou como Veldora Tempesto, ou Tempest, como você queira chamar. E o protagonista fica como Rimuru. O protagonista vira o Rimuru Tempesto, ou Tempest. E o Veldora fica Veldora Tempest. Vira tipo uma famíliazinha, sabe? Só que o protagonista sente algo estranho e esse nome é cravado dentro do corpo do protagonista. Só que ainda não foi explicado por que isso. O protagonista engole, só que depois que ele engole o dragão, isso tem um impacto muito grande no mundo real. Geral fica achando estranho porque o dragão desapareceu. Algumas pessoas acham que ele escapou, outras acham que ele morreu. Ninguém entende, só que o mundo fica meio que, entre aspas, um caos. Porque o dragão, ele é nível calamidade. É um nível muito acima, já que é um dos 4 maiores dragões do mundo. Depois disso, o protagonista fica andando entre a caverna, procurando algo, procurando sair, só que passa bastante dias. Enquanto isso, ele começa a atacar vários bichos, porque ele recebe uma habilidade chamada Lâmina de Água. Tudo que ele faz, ele recebe uma habilidade, porque meio que é uma coisa do predador, sabe? Ele vai atacando bichos. Essa Lâmina de Água é bastante forte até, cortando uma cobra gigante com um golpe só. E tudo que ele derrota, ele absorve. E a primeira coisa foi uma cobra gigante. E ele percebe que ele pode ganhar as habilidades de quem ele absorver. Ele recebe a habilidade da cobra, que é o sopro venenoso, e mimetizar uma cobra, ou seja, ele pode se transformar na cobra, já que ele é um slime. E ele vai derrotando vários bichos e recebendo várias habilidades. Matou um lagarto, matou uma cobra, uma aranha, até chegar no final da caverna, onde é a saída, e ele encontra alguns humanos. Só que ele se esconde, porque, né, ele é um slime, é um monstro, não pode aparecer. Os caras usam a habilidade de invisibilidade e vai-se embora. O protagonista fica tipo: essa habilidade aí dá pra espiar, hein? Acho que eu teria que virar amigo desse cara. Que filho da mãe, tá ligado? Ele sai da caverna, depois que ele sai da caverna, ele encontra uns goblins. Só que esses goblins estão morrendo de medo. Ele não entende o porquê, só que os caras ficam chamando ele de ser poderoso. E ele pergunta, e eles chamam o ser poderoso, que é o protagonista, pra vila deles.
pra explicar algo, conversar sobre. O protagonista fica sem entender, mas vai. Lá chegando, ele encontra um ancião, que é o cara da vila, e ele explica que o deus dele desapareceu faz um mês. Ou seja, o protagonista ficou dentro da caverna faz um mês. E esse deus, o protagonista acha que é o Veldora, esse deus. Ou seja, esse deus desapareceu faz um mês e com isso, todos que estavam perto estão atacando essa vila, já que não tem mais a proteção do dragão. Por isso o cara pede pro protagonista salvar eles e ser meio que o deus dele agora. Além disso, o protagonista percebe que a aura dele tava ao redor, ou seja, ele tava soltando a aura dele, que era muito forte, e todo mundo tava vendo. Aí o protagonista vai e usa uma habilidade do grande sábio pra pegar a aura dele e juntar. E fica tapeando, dizendo que era um teste pros caras, pra ver se os caras realmente ia ficar com medo ou não, sabe? Tipo, era meio que um teste, só que o protagonista, né, nem sabia disso. Ele pergunta o que ele vai receber em troca, só por perguntar mesmo, e os caras dizem que é a lealdade deles, ou seja, eles vão ser leal ao protagonista se o protagonista aceitar isso. Ele meio que aceita, e na hora que ele vai aceitar, o cara fala que são lobos gigantes que atacam essa vila, e pra um lobo gigante precisa de 10 goblins pra derrotar, e desses 10 goblins sobra tipo 2, 1, sabe? E é algo preocupante, já que só tem 60 goblins. Ele aceita, e no final do episódio, os servos dizem que agora são leal ao Rímuro. O protagonista aceita e fala que agora vai ser, na ausência do Veldora, ele vai ser o deus deles, sabe? Tipo, ele que vai ajudar eles. E eles ficam leais ao protagonista. Bem, o terceiro episódio já começa com o protagonista conversando um pouco com os goblins, vendo que esses goblins são um tanto quanto magrelos, farrapados, então só a capa do Batman, tá ligado? Depois é mostrado que tem alguns feridos da última batalha, que estão na pó da rabiola, sabe? O protagonista pensa numa ideia e tenta. Ele joga o bicho dentro do estômago dele e usa a poção que ele acumulou pra curar. E deu certo. Porque ele acumulou tanta cura comendo aquelas plantas, que ele pode fazer isso. E ele vai sugando todo mundo e curando, até deixar todos curados. Depois conta uma cena onde o líder dos lobos, que são os lobos gigantes, tá pensando em atacar essa vila, porque agora não tem mais a proteção do Veldora, o dragão lá. Eles vão atacar, só que o protagonista tá lá na frente, de primeira, e fala, vão embora. Se forem embora, nada vai acontecer. O cara fica puto, porque tipo, é um slime, tá ligado? Por que o slime tá falando isso? Eles vão tentar atacar, só que eles são atacados, tipo, eles são cortados, e não entende o que. Depois eles percebem que tem vários fios que são como linhas e são muito afiadas, que são os fios pegajosos que o protagonista conseguiu daquela aranha. São fios de aço, basicamente, que ele conseguiu daquela aranha lá que ele matou no segundo episódio, sabe? Depois o líder fica puto e sai atacando, sai cortando as linhas, só que na hora que ele vai chegar no protagonista, ele consegue prender com os fios, ou seja, tinha fios secretos em cima. Ele prende, depois usa uma lâmina de água e corta o cara brutalmente e derrota o líder. Aí ele começa a explicar que manda os lobos fugirem, só que os lobos não querem aceitar. Aí o protagonista pensa, vou usar o predador nesse líder. Aí ele engole o líder, usa o mimetismo, se transforma num lobo, muito inteligente da parte dele, né, porque é lobo contra lobo. E usa a habilidade que o lobo tinha, que era ameaçar. E ele ameaça os lobos com um rugido gigante. Ele acha que não tá dando certo, mas quando os lobos chegam perto, eles meio que falam assim, agora a matilha pertence a você, você é o nosso líder agora. Porque o protagonista, como matou o líder deles, quem mata o líder se torna o líder, tá ligado? E o filho do líder também falou isso, que era um lobozinho que tinha uma estrela na cabeça, parece que ele é especial. Todo mundo fica feliz, só que no outro dia, os lobos agora estão morando com os goblins, e ele percebe que o grupo é quase igual de quantidade. E ele pede pra todo mundo formar uma dupla. Todo mundo vai ter um lobo e um goblin, sabe? Depois ele começa a pensar, agora tem que dividir as pessoas pra fazer abrigo e trazer comida. Qual é o nome daquele cara ali que eu esqueci? Aí o Goblin ancião fala, não, nós monstros normalmente não temos nomes. Nomes é algo importante pra cada um, então nós não temos nome. A protagonista tem a grande ideia de dar nome pra pessoa. A galera fica feliz, faz uma fila, todo mundo fica muito animado, e ele vai dando o nome de cada um. Dá o nome de Rigurd pro Goblin ancião, Rigur pro filho dele, e vai dando nome muito simples, tipo Gobita, Gorzi, Gobitus, tudo com Go. Depois com um H, que é Ra, tipo Ra, alguma coisa. Ele começa, a galera fica preocupada com ele, perguntando, será que você vai ficar bem dando tantos nomes? O protagonista não liga, porque ele não entende bem. E agora chega a parte dos lobos. O primeiro lobo já é o lobo gigante lá, com a estrela na cabeça, e ele dá o nome do lobo de Hanga Tempest, basicamente. Só que na hora que ele dá um nome pra esse lobo, ele começa a ficar mal, começa a derreter, e tem um aviso, você usou muitas magículas. Entrando no modo hibernação, tempo estimado para você melhorar, 3 dias. Aí ele passa 3 dias em forma redonda, tipo modo hibernação, e a galera fica preocupada, dizendo que ele ficou assim porque ele deu tantos nomes e gastou muita magícula. Ele recupera, a recuperação acaba, passa 3 dias e aparece uma garota gasosa, sabe? Tipo, uma garota que
Ele fica, quem é essa menina? Oxi. Aí ela diz que é a Gobbits e acha estranho, porque ela tá tão bonita assim. Tinha outras garotas bonitas assim. Aí o ancião aparece e pergunta, e aí, você tá bem, Sigurd? E o cara virou o Xandão, sabe? O cara virou muito forte, velho. O cara virou um monstro. Ó o tamanho desse peitoral. Ó. Tá ligado? O cara ficou um monstro. Aí ele fica feliz, né? Obviamente que ele ficou assim. E ele explica que o nível deles aumentaram por causa do nome. Ou seja, dependendo da pessoa que der um nome para os monstros, eles vão evoluir porque o protagonista é forte. Como o protagonista é forte, ele deu um nome para eles e ficou forte. E isso é basicamente a explicação pro protagonista ser tão forte assim. Porque o Veldora, que é um nível calamidade, deu o nome pro protagonista. Ou seja, ele recebeu uma evolução por causa desse nome. E é basicamente isso, por isso que ele é forte. E o Ranga também se tornou muito forte, virando um lobo tempeste, ou seja, um lobo da tempestade. Depois disso, ele começa a dividir as pessoas. Os goblins machos se evoluíram para Hobgoblin e as goblin fêmeas evoluíram para goblinas. Nomes difíceis da poxa, que eu tô quase me embolando pra falar. Depois ele divide a rapaziada pra cada um, pra duplas fazerem comida, duplas fazerem a casa e duplas fazerem a vestimenta. Só que a casa e a vestimenta não dá muito certo, porque basicamente eles não têm essa habilidade tão bem, já que ele só usava trapos, tá ligado? Literalmente trapos. E agora que a rapaziada tá bem bonita, né? Trapo não vai dar muito certo. Aí por isso eles pensam e eles avisam que eles compraram essas casas e esses trapos com anões. O protagonista fica feliz porque quer encontrar com anões e junta um grupo com 4 pessoas e 4 lobos, sem contar com o Ranga, que é a dupla do protagonista. E eles vão pra Duargon, que é a cidade dos anões, basicamente. Mas isso já é uma outra história. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o like aqui, inscreve no meu canal. Eu decidi fazer só 3 episódios, porque a partir daqui eu poderia continuar com a saga assim de Duargon e dos anões, só que a partir daqui vai começar um novo arco e ele vai se estender muito a outros episódios. E tipo assim, não vai dar pra colocar tanto episódio nesse vídeo. Então se vocês quiserem, deixem muito like. Aí se eu ver que vocês gostarem, eu continuo. Ou vocês comentam aí também nos comentários. Esse anime tem 2 temporadas. Cada temporada tem mais ou menos 22, 24 episódios, mais ou menos isso. Mas enfim, fui!